Yum, yum. Fala aí, galera, eu sou o T e a Konami é realmente uma cobra. Gostou? Meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre uma parada que saiu do nada, pelo menos pelo que eu vi, que é o anúncio de um novo Legendary Deck. Você tá ligado no Legendary Deck? Pois é, tá saindo esses dias aí, daqui a pouco lança, se não já lançou, não tenho certeza, mas o Legendary do 5DS, que eu comento sobre nesse vídeo aqui em cima. Inclusive nesse vídeo eu falo um pouco sobre essa coleção do Legendary Deck, né? Daí, o último que tá saindo é o Legendary 5DS, que é o deck que eu já fiz até um vídeo, meio que advogado do diabo, né? Comentando que esse deck, ele veio com uma premissa bem interessante, mas ele basicamente tá sendo enaltecido pelo motivo esquisito, que é não por ter um deck legal, fechado, com cartas novas importadas ali, mas por ter um grande volume de tech card reprintada naquela coleção. Então nós acabamos de ter um Legendary Deck. Eu não lembro de ter tido um Legendary Deck no ano passado, mas nesse ano a gente tá tendo, e não passou muito tempo, a Konami, pum, anunciou um Legendary Deck novo. Pois é, do caralho, não é? Geralmente esses Legendary Deck, geralmente não, sempre esses Legendary Deck, eles vêm com uma temática de anime, sabe? Então sempre tá com alguma coisa de anime envolvida. Nós já tivemos o Legendary Deck do Yugi no Reino dos Duelistas, já tivemos o Legendary Deck do Kaiba, do Joey, do Yugi, já tivemos o Legendary Deck em que teve Hero, acho que teve Hero, né? Teve Hero, teve o mais Mago Negro, teve Phantom Knight, Cyber Dragon, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, por último, o 5DS, que também é deck de anime, né? Que é o Synchron, o Black Rose e os Blackwing, né? Basicamente, esses decks aí. Então sempre tem essa temática de anime envolvida. Sendo que nesse último, por exemplo, você tinha até meio que uma temática meio olhando pro Gênesis, sabe? Porque são decks que jogam legal lá e que tem boas tech cards que talvez jogador de Gênesis quer começar a jogar. Olha só, deck novo pra você, com uma temática synchro, com boas staples pra você jogar no Gênesis, porque aqueles decks que a gente tá vendo lá, eles são de graça, sabe? Tem pouca pontuação pra ser investido naqueles decks. Foi coincidência a Konami não ter banido o Gravity Collapse, aquela counter trap lá do Gênesis? Não foi coincidência, né? Então tinha assim um incentivo ali. Mas o que é esquisito nisso tudo é que eles acabaram de anunciar um novo Legendary Deck. E aí você pode estar pensando, pô mano, legal, eles acabaram de lançar o Legendary Deck 5DS, será que agora é um Legendary Deck de Exceed? Do Yuma, quem sabe? Qual é o outro personagem que tem lá no anime do 5DS? O Shark, sabe? O Galaxy Eyes. Faria até sentido, até porque o Galaxy Eyes teve recentemente naquela coleção, né? Na Box Summon lá, sei lá. Não, não foi isso. Eles revolucionaram a coleção do Legendary Deck e lançaram um Legendary Modern Decks de 2026. Então hoje a gente vai comentar sobre isso. Eu não sei se você já viu, mas cola comigo porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá o anúncio, né? Como eu mostrei pra vocês, nós tivemos recentemente o Legendary 5DS Deck, né? Onde aqui nós temos o deck de 3 protagonistas, ó, do anime do 5DS, que inclusive é o que dá nome à box, que é o deck do Blackwing, com algumas boas staples, né? O Full, o Draw, o Ash Blossom, Mourner. Nós temos aqui também o deck da Akiza, do Black Rose, que temos reprints de um Ogre, reprint de o que mais? Acho que aqui não tem o Meows, porra, o Mulchar Meows, bom pra caralho, essa freirinha aqui. E aí você tem também o deck do Yusei, que além de ter os decks, né, você tem também os reprints aqui de um Ash Blossom da vida, tem um Droplets, tem o Mulcharm Pearl e tal, um Crossout Designator. Esse deck tem cartas novas, né, porque é o import lá do OCG. Aqui não tem cartas novas, porque as cartas novas desse deck veio no Doom of Dimensions, na Main Collection, e isso aqui simplesmente só não tem carta nova mesmo. Então, é um deck que ele veio aparentemente muito com essa dinâmica, né, pegando a gente de surpresa com alguns reprints de techs boas, com decks que são pré-construídos e que dá pra você jogar, e que você pode pegar esse deck e jogar no Genesis, tendo sempre o apoio, o apego de ter bonecos do anime aqui. Mas e o próximo Legendary Deck? Então a Konami foi lá e sem demora anunciou o TCG Legendary Modern Decks. E quais decks vem nessa coleção, T? Você me pergunta. Bom, 3 decks muito específicos estão vindo aqui.
e isso bagunça um pouco a nossa mente. O primeiro deles é o Sky Striker. Quando eu vejo esse Sky Striker, eu já começo a pensar, beleza, o apego aqui não tem muito a ver com jogar o Genesis e tal, afinal de contas o formato Genesis não tem links. Mas tem um Legendary Deck de Sky Striker. O Sky Striker, o mais próximo de anime que ele tem, é ter sido o deck que foi focado 100% naquele mangá, que inclusive foi quem gerou muitos dos suportes novos de Sky Strike que a gente tem por aí, inclusive o Linkage, por exemplo. Então, vá lá. Agora, o outro deck é o Mitsurugi, o exclusivo TCG que acabou de chegar no OCG, Mitsurugi. Onde tem cartas que estão marcadas para tomar banlist, inclusive no último ajuste de pontos, o Habakiri Mitsurugi foi para 100 pontos, então já tem um deck que não dá para usar no Genesis, e é um deck que a Konami na verdade te impediu de usar no Genesis, tirando pontuação do Habakiri. Mas o Mitsurugi é um deck que tá tocando o terror no Master Duel, é meta no TCG e acabou de lançar aí a meta também no OCG. Eu falei Master Duel, TCG e OCG, né? Pois é. Então, veio a banlist de ajuste e uma das coisas que poderia ajustar era essa ponte com o Mitsurugi e tal, talvez um Arclight da vida. Não mexeram só nas Floodgates, o que eu acho completamente compreensível e tranquilo, mas todo mundo tava pensando, beleza, os hits naturais de uma banlist vão acontecer na banlist que certamente vai rolar em dezembro, e em dezembro, aí sim você vai ter hits no Yumi, você vai ter hit no Dracoteio, no Mitsurugi, que sinceramente devia ter tomado lista lá naquela lista que baniram o Feral Imps. Prayers tinha que ter ido a 1, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, não foi, mas com certeza vai acontecer em dezembro. Bom, tem um deck anunciado que vai ter cartas Mitsurugis que vai dropar pra gente em março do ano que vem. Vai ter lista no Mitsurugi? Não vai ter. Não vai ter lista no Mitsurugi. Vamos colocar aqui um acordo? Beleza. Mas tá vindo um Legendary Deck do Sky Striker e do Mitsurugi. Isso é no mínimo interessante, certo? E por fim nós temos o deck The X-Saber. E esse deck é o que dá um na cabeça da gente. Porque até então, esse deck do X-Saber, que eu já fiz um vídeo recente, já fiz um vídeo falando do X-Saber. Glória a Deus. Mas o X-Saber, ele vem na coleção do OCG, que é a Terminal World, e essa coleção não existe no TCG. Quando a gente recebe essas cartas que foram lançadas na Terminal World, até então, nós já estamos na terceira edição, as duas anteriores, nós recebemos todas elas dentro de um Battle of Legends, tá? Nós recebemos um Battle of Legends, sendo esse último Monster Mayhem, e o outro eu não lembro exatamente qual é o nome. Mas o primeiro veio tudo junto, né? Então na mesma coleção, teve as cartas da Terminal World 1, que foi as cartas de Ritual Beast, de Genex, de Ice Barrier e de Infernoid. Todos veio no mesmo Battle of Legends. Battle of Legends esse também trouxe cartas do Yubel e tal, então importou algumas coisas pro OCG naquela coleção, do OCG naquela coleção. E aí nós tivemos já nesse ano, né, um Battle of Legends que trouxe as cartas da Terminal World 2, todos de uma vez, pum. E também trouxe, junto nessa mesma coleção, trouxe as cartas que era daquela... Caralho, qual era o nome da box? Eu não lembro qual é o nome da box. Trinity Box? Eu não lembro. Mas é a box que tinha trago o suporte pra Orkut, pra Dragon Maid e pra... Não lembro qual é o outro deck, mas trouxe tudo junto no Battle of Legends. Então, é um padrão, certo? Conseguem ver que tem um padrão mínimo e claro, um claro padrão aqui. Então agora esse padrão foi pra casa do chapéu. Porque se as cartas da Terminal World estavam todas vindo em Battle of Legends, o mínimo que eu tava esperando beleza, vai vir um Battle of Legends por meados de julho de 2026, e nesse Battle of Legends vai vir as cartas da Terminal World 3, que é o X-Saber, o Constella, o Dragunity, o Shadow, vão vir nesse Battle of Legends que vai lançar em 2026. Não mais, porque agora já sabemos que o X-Saber vem aqui, e não é que os outros decks da Terminal World vão vir aqui, não, o Legendary Deck é uma coletânea com 3 decks diferentes. E aí os 3 decks escolhidos, muito esquisitos decks escolhidos, é o Sky Striker, o Mitsurugi e o X-Saber, trazendo importes do X-Saber da Terminal World, ou seja, o X-Saber não vem no Battle of Legends. E isso, tirando um deck, quebra o padrão. Os outros decks vai vir no Battle of Legends ou eles vão vir em Main Collection. E aí, se eles vêm em Main Collection, eu tenho medo da Main Collection que vai trazer ele ser ruim, ser uma merda. E aí eles ficarem muito mais caros do que talvez eles devessem ser, né? Esses decks da Terminal World. Enfim, vai bagunçar um pouco a questão do lançamento, mas agora falando sobre as questões dos decks em si.
Esses decks é interessante porque tirando o X-Saber, o Mitsurugi é um deck muito bom e o Sky Strike é um deck muito bom. O Mitsurugi, porque ele vai vir aqui, eu acho então que ele não vai tomar lista. Eu não gostei nem um pouco disso. O Mitsurugi, por mais que ele não seja algo nocivo necessariamente pro jogo, eu não acho que ele é. Acho que é um deck que joga legal, mas eu acho que o formato seria muito melhor hoje se o Mitsurugi não fosse splashado nos outros decks. Se não tivesse o Mitsurugi Yumi, se tivesse só o Yumi puro, eu acho que o formato estaria bem melhor. E o Mitsurugi jogando puro. Agora que o de barra rebaniu, que não tem mais Floodgate e tal, eu acho que seria um formato muito melhor. Muito melhor. Mas o Mitsurugi poder ser exploitado, eu não gosto dessa parada. Enfim, gostaria que ele tomasse... E não quero que ele seja banido agora, mas quando chegar o range de lista, que ele tome lista. Ele já devia ter tomado antes, mas que ele tome lista. Não vai tomar, porque tá vindo aqui. E o X-Saber é o deck mais esquisitinho. Porém, esses decks vão vir, a Konami até fala aqui embaixo, né? Que eles vão vir um deck pré-construído que você consiga jogar. É um deck playable, né? Que é a palavra que eles usam aqui, se eu não estiver enganado. E aí, então vai ser decks jogáveis. E isso me deixou um pouco, pô, maneiro, feliz, assim, porque se a gente for dar uma olhada, eu vou procurar aqui, ó, na outra tela, o My Cards. Por exemplo, aqui no Mype, eu vou trocar aqui essa tela, eu vou ter que mudar, né, o layout da tela que eu tô mostrando. Puta merda, eu devia ter feito isso antes. Vagabundo! Agora sim. Tá, então aqui, mano, eu vou procurar o Mitsurugi. Não tem previsão de uma nova coleção que vai trazer cartas de Mitsurugi. E aí, o Mitsurugi, se você não lembra, ele foi lançado nesse ano como TCG exclusivo, tá? Fevereiro. Fevereiro foi quando lançou o Mitsurugi como exclusivo TCG. E aí ele chegou recentemente lá no OCG, né, em outubro, se eu não estiver enganado. Mas ele já existe no jogo em fevereiro, desde fevereiro desse ano. E aí depois em maio é que veio o Habakiri, também como exclusivo TCG. Mas nós temos de cartas caras o Mitsurugi Ritual. A galera já tá tentando se livrar do Mitsurugi aí. Assim, você olha o preço sinceramente, diminuiu pra cacete aqui o preço do Mitsurugi Ritual. Porque esses dias eu lembro de ter olhado e a carta devia estar assim, pra cima de 200 reais, 300 reais, sabe? Pra quem tá vendendo na Shadow Realms, um deck com um Mitsurugi Ritual e um Murakumo, tava saindo em uns 300 conto, assim, sabe? Pelo que eu vi, 350 e tal. Que, sinceramente, achei até que daria pra comprar. Mas a galera parece que tava tentando se livrar do deck. Por quê? Porque vai ter lista daqui a pouco. Só que, olha só, vem Mitsurugi no OTS Pack também, ó. Vem o Mitsurugi no OTS Pack e agora nós temos ele vindo na Terminal World. O que tem de bom nisso? Acho que ele vai ganhar a blindagem de não tomar lista, mas vai baratear o Mitsurugi Ritual. Então, vai vir um Mitsurugi Ritual nesse Legendary Deck. E aí a Konami não pode dar lista nele, né? Vai vir lá os 3 Habakiri pra você poder usar, os 2, 3 Mitsurugi Ritual, o Murakumo, e fora isso o deck é de centavos. Mas essas cartas são chatas e caras de se achar, entendeu? Então esse ponto aqui eu achei beleza, legal, a galera vai poder ter esse deck, é um deck muito interessante, muito bom. Mas o Sky Strike talvez seja o principal bagulho, tá? Porque o Sky Strike nós temos 2 cartas que são escrotíssimas de se encontrar, na verdade é só uma, né? Teve aumento de preço de cartas, né? Então o Engage, por causa do Yumi no meta, as cartas Sky subiram de preço pra cacete, como o Kagari. Mano, tá inacreditável. Tem o meu Sky que eu nem sabia. Se eu soubesse, eu tinha vendido essa merda. E agora caiu o valor, porque todo mundo sabe que vai ter reprint, né? Mas enfim, o Engage ficou relativamente caro, o Linkage já não tá mais tão barato, até o Kagari aumentou de preço aleatório aqui, o Lemnisgate barateou, legal, então tudo bem, mas a carta que é cara no Sky hoje a Azalea, eu não acho ela barata não, tá? Mas enfim, queria que ela barateasse, mas a carta que é cara de fato é essa aqui, ó, que é a principal carta do deck atualmente e muda um pouco a dinâmica de jogo do deck. Essa carta é muito boa. E o que vai vir nesse deck, né? Eles disseram que vai trazer as cartas novas, né? As cartas que não existem no TCG. Isso não existe ainda, isso não existe ainda, isso não existe ainda, isso não existe ainda. Mas, pelo que eles estão dizendo aqui, acho eu que vai vir a Sky Strike Zero. E o Lemnisgate, e mais Engage, e o Widow Anchor, e a Kagari. Vai vir essas cartas pra você poder montar o teu deck, sabe? Nesse ponto de vista é interessante, porque o Sky Strike é um deck muito bom, skillful e é um deck interessante. O Mitsurugi vai ter o barateamento, não sei se dá pra dizer isso, dessas cartas da engine do deck e tal. E o X-Saber... O X-Saber, né? Coitado. Mas enfim... Mas outra coisa que é interessante que eles citaram aqui, mano, eles falam brevemente sobre cada deck, mas uma coisa que é bem interessante é isso aqui, ó. Que ele contém, né, 3 decks completos, prontos pra jogar. Cada um com 55 cartas. Vai ter aquele esquema de vir uma carta dessas que tem raridade, ó. Vai vir ela num pacotinho podendo
te propiciando a possibilidade de você poder tirar uma Starlight, e aí custa uma grana federal uma carta Starlight. E aí, uma parada que é interessante é que eles falam que assim como o Legendary Deck, o 5DS, que veio pronto pra jogar, ele trouxe, cadê? Legendary Deck, múltiplos Staple Cards que você pode usar em qualquer deck, né? Então foi um deck que o Legendary Deck, eles estão dizendo, ele veio como sendo um deck fechado, pronto pra jogar, e com múltiplas staples que você pode usar em qualquer deck. Esse ponto me pegou, porque essas múltiplas staples que veio lá no Legendary Deck, a gente não sabia que ia vir o Fua, por exemplo, e nem o Purlia. Acho que a gente só sabia que ia vir o Meows. Aí depois eles soltaram que ia vir aquelas outras cartas. E acho até que não tava divulgado que ia vir todas aquelas staples. Por isso que quando lançou foi um frisson na comunidade, sabe? Porque não tava anunciado. E aí agora, eles dizendo isso aqui pra gente, me dá um hype, sabe? Porque se o Legendary Deck, o 5DS, ele foi exaltado, beleza, não foi tão exaltado por trazer cartas novas pros decks. Não trouxe cartas novas. Importou o Structure Deck do Yusei, fiz até um vídeo falando sobre isso. Importou o Structure Deck do Yusei, mas isso não é ter carta nova, né? Não é carta criada pro Legendary Deck. Foram cartas importadas, que tinham no Structure separado no ACG. O Black Rose, eles nem trouxeram as cartas do Doom of Dimensions, eles não colocaram aqui dentro, né? Você tem que comprar separado as cartas do Doom of Dimensions pra encaixar aqui no deck. E o do Crow, coitado, só não teve nada mesmo. Eles compilaram as cartas que faz o deck jogar e colocaram aqui. Só que o que apoia muito esse produto é que, beleza, tem essas cartas todas juntas e tal, mas o que apoia de verdade é o reprint de múltiplas staples muito fodas. Eu não espero nada mais nada menos do que um Little Knight vindo aqui, baranteando pra caralho, sabe? Qual outra staple, mano, que dá pra você pensar que vai baratear pra cacete? Staple, assim, de Link, sabe? Staple de alguma carta que esteja meio cara, alguma tech genérica no formato. Eu acho que vai ter isso, sabe? E isso é interessante. Eu não parei pra pensar exatamente no que pode vir, mas eu acho que a gente pode se preparar que vai vir, sim, reprint bombástico. Vai vir novas cartas de Sky Strike, ET? Eu duvido fortemente. Não vai vir nada novo de Sky. Não vai vir nada novo de Mitsurugi. Talvez aqui eles coloquem aquele Demise, tá? O Demise, talvez eles coloquem aqui, ó. Não sei se é Demise o nome dele, cara. É Demise, bicho. End World. Deixa eu digitar World aqui. Cadê aquele desgraçado, aquele ritual, mano? É que eu esqueci o nome da box. Sabe qual é? Aquele ritual que você ativa ele da mão, bane qualquer ritual spell do teu deck e copia o efeito. Que eu até disse que, beleza, a Konami não vai dar suporte pra Mitsurugi lá no ACG. Não vai dar uma carta Mitsurugi nova. Não deu de fato, mas ao invés disso eles lançaram esse bicho aqui, ó. Talvez esse cara sim venha. Se ele vier aqui é interessante, porque você pode colocar ele nesse deck do Mitsurugi e aí você não vai ter que gastar milhões pra ter essa carta. Além dos potenciais reprints que eles possam dar. Tem algum Synchro que tá meio boladão de preço? Mano, ele pode vir aqui, tá? Nesse deck. Por causa do X-Saber. Tem algum Link meio boladão? Cara, ele pode vir aqui no deck de Sky Striker. Eu acho até que eles podem colocar Rizzo-E ou Fiendsmith aqui dentro do deck do Mitsurugi, porque eles citam aqui que as estratégias foram fortes usando Fiendsmith, Rizzo ou Orkush, no caso do Mitsurugi, né? Eles citam aqui, e aí, quem sabe, eles possam colocar junto, né? Não sei se eles vão considerar o Mitsurugi sozinho. Enfim, o ponto é, essa coleção é muito esquisita, muito esquisita. Eu até entendo que pode ter o mérito em lançar isso aqui, mas os decks escolhidos pra isso foram estranhos e quebram todo o padrão que a gente tem na cabeça. Então, assim, eu tô um pouco confuso com relação a o que eu tô achando e sentindo com relação a isso, mas eu tô te passando o que a Konami anunciou pra gente por enquanto. É isso aí que vai rolar. O que é que você acha? Essa coleção não vai ter impacto no Genesis, pelo menos a priori. Pode ser que o X-Saber seja um bom deck de você usar no Genesis, tá? Então talvez tenha algum apego aí e eles usem o X-Saber como sendo um deck de Genesis dessa boxinha. Porque o Mitsurugi tomou pontuação, como eu falei. O Sky Strike é deck de Link, não pode usar no Genesis. Seria muito bom que o Sky pudesse ser um deck de Genesis porque tem dinâmica legal, mas não pode porque não pode usar Link. Então, esquisito, mano. Esquisito essa coleção. Porque não são decks icônicos da atualidade. O X-Saber, sinceramente, gente, vamos lá. Legendary Modern Decks. O X-Saber é antigo pra cacete.
acabou de receber o suporte novo, sabe? Mas tem o Battle of Legends pra ele vir, pra que bagunçar essa sequência, sabe? O Mitsurugi tá marcado pra tomar a banlist, pra que mexer nele? Deveriam ser, se a proposta é essa, talvez devessem ser alguns outros decks que sempre foram reverenciados pela comunidade e eles poderiam continuar também ajudando a galera do Gênesis. Então, qual deck pode ser? Cara, um Burn Abyss da vida. Eu acho que o Burn Abyss é um deck bem interessante. Só que aí o BA não tem nada novo pra importar e tal, sabe? Então, valeria a pena. Eles estão usando como desculpa também pra importar cartas do ACG enquanto lançam reprints novas. Porque acho que eles encontrar uma nova mina de ouro e uma nova forma de lançar produtos aqui no TCG, de importar produtos e também de reprintar produtos. Isso talvez barateie muito a questão de staples, mas eles possam ter entendido que, mano, é pra lançar o produto assim agora, sabe? Esse produto, eu acho até que esse Legendary Deck talvez ele seja meio caro ainda, sabe? Porque pra você ter um deck um só, eu nem sei se é suficiente, mas pra ter as staples eu acho que precisa ter os 3, e eu acho ele meio caro pra isso ainda, apesar de tudo, tá? Então, enfim, eu até comentei um pouco disso no vídeo de Advogado do Diabo, mas o que é que você acha? Eu quero ouvir a opinião de vocês, na verdade ler, na verdade eu não vou ler, mas eu preciso dizer que eu quero que você opine. E é basicamente isso, valeu, falou e até mais, tchau. É isso.